de vocês também, tá? Quero com muita alegria chamar Céu Fernandes. Peraí, vou chamar de novo, peraí. Vou chamar de novo. Com muita alegria eu quero chamar Céu Fernandes. Tá bonito, velho. Foi começar a andar comigo, né? Ou é o contrário, né? Boa noite de novo, gente. Vocês estão bem? Você sabe que eu tô aqui hoje que eu, tipo assim, meio que obriguei os dois a me chamar, né? Vamos ler lá em Romanos capítulo 4, versículo 15. Na verdade. Deixa eu só fazer meu marketing. Eu estou lançando, vocês já talvez tenham visto a estação, mas agora veio o livro todo, Cristo Nosso de Cada Dia. Olha que coisa linda. 365 tipologias de Jesus, 365 versículos apontando para uma realidade em Cristo. Você fica feliz ou fica com inveja que não foi você que escreveu? Tem algumas unidades ali, tá? Eu não sei se vai ter até amanhã, porque amanhã de manhã eu já vou pregar em outra igreja. Então, só hora de... Eu acho que só tem 25 ali. Então, garante logo o seu, compra para alguém. Diga para o seu vizinho, você vai comprar um para mim, né? Pergunta ele. Doutor Miles Monroe, eu aprendi, nunca mais esqueci isso. Ele disse, tudo que você come, no dia seguinte você vai expelir. Na minha linguagem atualizada é cagar, entendeu? Você vai botar para fora. Mas todo o conhecimento que você recebe pode permanecer em você a vida toda. Então você não pode investir mais em comida do que em conhecimento. Na hora de comprar livro, as pessoas, para que comprar um livro? Não gosto de ler, fica lá. Mas na hora de comprar cachorro quente, que vai te engordar, coxinha, não sei o que lá, comida de evangélico. Você é bom nisso, né? Não, faço não. Respeite o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Aleluia. Ok? Quem achou Romanos capítulo... Oi? Não é de sua conta não, já falei para... Brincadeira. Está perguntando o preço lá, depois fala para eles lá. Abra sua Bíblia, já abriu Romanos capítulo 4, versículo 14, não é isso? Quem está pronto, gente? 6 pessoas, bora. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem... Tem a versão ARA aí, Harris? Bote para mim a versão ARA aí, que eu gosto dessa... Baixa para mim aqui, porque dá microfonia na... Vamos ler aqui, gente, ó. Pois, se os da lei é que são herdeiros... Repita comigo, diga, anula-se a fé. Repita comigo, diga, anula-se a fé. Na nova aliança, a única coisa capaz de anular sua fé é a crença de que pela lei que você vai herdar as promessas de Deus. Pecado não anula a fé. A desobediência não anula a fé. Porque você até para obedecer você precisa crer. Crer que é uma nova criatura, que você não presta mais para o pecado, alô? Mas a única coisa capaz, se você for olhar, às vezes a gente acha que o oposto à lei é a graça. Não, mas o oposto à lei, na maioria das vezes, é a fé. Porque ou você é abençoado pelas obras, ou você é abençoado pela... Na verdade, você nem é abençoado pela fé. Pela fé você acessa as bênçãos que Deus já deu. Só que quando você acha que não é pela fé, você acha que você tem que fazer alguma coisa para Deus te abençoar. Isso é o oposto. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? O Dinho, fica falando amém aí, porque o povo hoje está, entendeu? Eles não dançaram a papai, pô. Nem pegar na mão do irmãozinho eu botei, porque o povo estava evangélico. Vamos lá. Segue. Próximo. Porque a lei suscita o quê? A ira. Mas onde não há lei, também não há o quê? Transgressão. Ok? Versículo 16, que é o que eu quero focar. Essa é a razão que provém a
provém da fé, para que seja segundo a graça. Diga, a fé precisa ser segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Ok? Então, um ponto específico aqui para a gente é o seguinte: a fé pela graça. Diga, fé pela graça. Tanto Romanos capítulo 4, 16, quanto Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte: salvo, porque vocês pela graça sois salvos, mediante não de obras, para que ninguém se glorie. Pela fé, não pelas obras. Você entende isso aqui? Fé e obras? Fé é acreditando no que Deus fez. Obras é fazendo algo para tentar convencer Deus a me abençoar. Ok? Entenda uma coisa, existe um desequilíbrio às vezes com relação a graça e fé. Às vezes quem prega a graça não ensina sobre fé, e quem prega sobre a fé não ensina sobre a graça. Esses são o quê? Desequilíbrios. 2 amém. A fé e a graça precisam caminhar, repita-me, diga, elas são como irmãs gêmeas. Elas precisam andar juntas. Porque se eu falo de fé sem a graça, a minha fé amanhã vai virar justiça própria. Eu vou me esforçar para crer. Porém, se eu falo da graça sem ensinar sobre fé, as pessoas tendem a ir para uma graça poética, uma graça natural, que não se move no espírito, não profetiza, não crê nos dons, não crê em cura, não crê em milagre. Vira uma graça romântica, às vezes uma graça política. Mas não é essa a graça do Evangelho. O Evangelho por mim anunciado não consistia em linguagem persuasiva humana, mas de manifestação do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoiasse em sabedoria humana. Como assim? Igreja da Graça, conferência profética? É isso mesmo. Você precisa do profético, porque o profético está totalmente conectado com a fé. Alô, alô? Entenda, a graça é a forma como Deus escolheu me abençoar. Repita comigo, diga, graça é a forma como Deus escolheu me abençoar. Pelo mérito de Jesus, é porque Ele não te abençoa porque você é bom, é porque Ele é bom. Fé é a forma como eu recebo aquilo que Deus me deu pela graça. Amém. A maioria dos filhos de Deus não desfruta, porque já foi abençoado pela graça, mas não recebe. Alô? Pecadinho. Vou pegar meu celular para você não. Faz de conta que Dinho é Deus Pai. Ok? Eu estou orando por um celular novo. Só que meu pai já tem um celular novo na mão, sim ou não? Sim. Pronto para mim, sim ou não? Sim. Como é o nome disso? Como é o nome disso? Eu nem orei ainda, ele já está com o celular na mão para me dar. Como é o nome disso? Mas, onde é que entra a fé? A fé é o meu movimento de ir até ele e tirar dele o que eu já sei que ele me deu. Deu para entender? Isso é fé. Romanos capítulo 5, versículo 17, a parte B. Aqueles que lambanam, aqueles que recebem, aqueles que tomam, pegam, abundante graça e dom na justiça, reinarão em vida. Não reina quem faz a coisa certa, mas quem pega a coisa certa. Alô, alô, vamos lá, gente, por favor. A gente primeiro precisa, agora, Céu, como é que eu recebo o que eu, em primeiro lugar, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, sim ou não? Sim. Nas regiões celestiais em Cristo. Quando fala região celestial, não é que existe bênção material e bênção espiritual, não. Bênçãos espirituais na região celestial é a fonte de toda a bênção.
A fé vai pegar do espiritual e trazer para o material. Mas até para crer e receber, eu dependo do Espírito Santo. E isso é graça. Porque se a fé não for atrelada à graça, eu vou ficar me autocondenando. Poxa, mas eu não estou crendo ainda. Eu estou sem fé. Mas eu preciso crer. Eu tenho que crer. Eu tenho que confessar. Eu me apoio na fé em si mesmo e não na fé de Cristo. O maior inimigo de Deus não é o diabo. O maior inimigo de Deus não é o pecado. Tudo isso Jesus já resolveu na cruz. O maior inimigo de Deus é a autoconfiança do homem. Que é uma palavra diferente, mas é a mesma coisa de justiça própria. Aleluia. Porque todo ser humano tende a chamar Deus para uma área onde ele não domina. A área que ele domina, ele não chama Deus. Deus não é bem-vindo na área onde você tem capacidade. Você não coloca ele aí. Você coloca ele. Você coloca ele. Tá indo e voltando. Você coloca ele no lugar onde você quebra a cara. Deus não está procurando filhos perfeitos. Deus está procurando filhos dependentes. Por favor, me ajude a pregar. Agora eu quero te fazer entender como Deus faz com que você receba o que Ele já te deu. Em primeiro lugar, 1 Coríntios capítulo 2, Paulo chega a dizer que o Espírito Santo nos revela o que de graça já nos foi dado. Então não é saber que eu sou abençoado, é ter revelação de que eu sou abençoado. A revelação não é um conhecimento intelectual, é quando penetra o seu coração e é transformado numa crença. Você adquire uma convicção interna dizendo: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu tenho essa provisão, eu sou curado. Deu para entender? Tudo é concedido pelo Espírito Santo. Aleluia. Uma das formas, prega isso aqui agora, tá? Que vai virar conferência profética agora. Por isso que a importância do profético na nova aliança. Presta atenção, uma das formas de Deus te dar algo, não é fazendo aquilo aparecer, é fazer aquilo existir na sua frente, não necessariamente, é fazer primeiro aquilo existir dentro de você. Você não recebe com essa mão, aleluia, peguei, shai. Você recebe no, creia que recebeu e você vai ter. E como é que eu recebo dentro aquilo que ainda vai se manifestar? Através de palavras que o Espírito Santo te dá. Alguém está pegando alguma coisa aqui? O problema da igreja evangélica, muitas vezes, é que palavras são liberadas todo culto. Mas ao invés de vir para uma reunião como essa, que é um negócio de culto, né? A palavra culto significa serviço prestado em prol de salário. Isso aqui não é um culto. Isso aqui não é antiga aliança. Isso aqui é uma reunião de santos. Aleluia. Mas vamos lá. Uma reunião como essa, palavras são liberadas e muitas pessoas vêm para cá para aprender sobre o Evangelho. Mas mais do que aprender sobre o Evangelho, você precisa acreditar no Evangelho. Agora eu sei que eu sou perdoado, mas você acredita nisso? Agora eu sei que eu sou curado, mas você acredita que você é curado? O que você sabe não me importa, eu quero saber o que é que você acredita. Você pode saber de tudo, toda a Bíblia, pode tê-la decorada, mas não acreditar nela. É o que você acredita que vai determinar o seu futuro. E não venha dizer que às vezes o pregador é ruim, não, porque se for para o pregador, Tomé tinha que ser um homem de maior fé, que ouviu Jesus mais de 3 anos e não creu, porque não depende. Eu posso falar, mas eu não posso colocar o que eu estou falando dentro do seu coração. Cada um tem que receber. Nem Deus consegue colocar no seu coração o que você não quer receber.
Talvez as minhas tatuagens, eu nem vim com dread hoje, nem vim, eu tô evangélico hoje. Minhas músicas, minhas coisas, talvez assuste você porque não está dentro do seu quadrado religioso. E aí você rejeita o que Deus pode estar dando para transformar a sua vida. Você acha que se Jesus tivesse... Ou você acha que se Jesus foi, você está com o microfone bom aí, eu estou aqui gritando. Ei, quer pregar, eu estou achando. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Já ensinei esse imersão Gênesis para você, vou ensinar rapidinho para a gente orar. Não vou demorar muito não. Existem nos evangelhos do Novo Testamento duas palavras, dois significados para palavra no grego. Lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a palavra, a pregação, e pela palavra de Cristo, ok? Palavra no grego ali é rema, diga rema. Todo mundo faz assim, ó, rema. Mas existe também logos, diga logos e rema. Presta atenção que vai ficar complexo agora, tá? Logos é praticamente a palavra escrita. Ou também faz alusão ao próprio Jesus, né? Lá em João capítulo 1 diz: no princípio era o Logos, a palavra, e a palavra, o verbo, estava com Deus, e a palavra era Deus. Ok? Logos geralmente é a palavra escrita, tudo que contém ali na Bíblia, ou a expressão de Jesus. Rema, por sua vez, quando eu estou pregando debaixo do Logos, geralmente é para todo mundo, de forma expansiva, né? Porém, o rema não. O rema é uma palavra específica para uma pessoa específica, para uma ocasião específica. É quando existe, o Espírito Santo pega o que está escrito no Logos, vivifica isso e compartilha com você. Alguém está pegando isso aqui? Não. Rema é quando, exemplo, Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas feridas fomos sarados. Então o Logos está dizendo que eu fui sarado. Mas o Espírito Santo vivifica isso e diz: eu estou te curando. Isso é rema. Aí ele faz existir a cura dentro de você antes que se manifeste no seu corpo. É como aquele paralítico. Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que ele se viu curado e depois levantou. Os evangélicos basicamente é o Logos, Jesus, liberando rema para as pessoas. Quem recebeu milagre. O que é Jesus falando? Pedro, sai da margem e lança as redes. Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra, rema, eu lançarei a minha rede. Pedro entendeu tão bem que quando, diante da tempestade, quando Jesus estava andando sobre as águas, ele disse: Senhor, se é mesmo tu, manda eu ir ter contigo. Pedro esperava uma palavra, porque sem a palavra ele sabia que não podia andar. E qual foi o rema de Jesus? Vem. Ou se a gente decidisse andar no sobrenatural, não pela nossa força, não pelo nosso braço, mas confiando no que Deus tem falado. O problema o rema tem poder para mudar a sua vida, para trazer milagres, para fazer você andar no sobrenatural. O problema não é a palavra, o problema não é quem envia a palavra, o problema é quem decide receber ou não. Aleluia. E às vezes quando eu falo de decidir receber, não necessariamente significa que você não quer a palavra. Às vezes você está distraído, só isso.
Eu queria propor algo para você. Posso? A partir de hoje, todo dia que você decidir vir para uma reunião como essa é uma igreja profética. Pregadores aqui fluem no profético. Palavras são lançadas aqui o tempo todo. Você não precisa decorar uma pregação toda. Às vezes uma palavra, uma frase. Amanhã eu vou colocar aqui um vídeo. Se eu mandar um vídeo para você, tem como colocar? Ali rapidinho. Vou mandar agora. Eu gosto de você. Seu boquinha de Shira. Aleluia. Diga comigo, Deus é muito bom. E Ele é meu Pai. Deus é muito bom. Diga, Deus é muito bom. Preste atenção. Às vezes, numa ministração como essa, vai vir uma palavra. Às vezes eu falando, ou então você ouvindo outra coisa, Deus fala algo com você. É um rema. Agarra. Pega. Eu já tive muitas experiências positivas e negativas. Eu dou aula, eu faço uma mentoria chamada Grace Inc., são 6 módulos, inclusive vai começar uma turma nova semana que vem. Se você quiser participar, cola com nós, tá? Procura no final. Amanhã a gente bota QR Code esse negócio todo aí. Deixa eu não perder aqui, presta atenção. Uma vez, eu estava numa reunião e uma irmã da igreja, eu conhecia ela, eu sabia que ela não queria ter filho. Só que no meio do culto como esse, eu olhei para ela e falei, você está grávida. Ela olhou para mim assim com a cara feia. E aí, 2 dias depois, ela foi acordada de madrugada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo disse para ela, existe vida e saúde dentro de você. Ela não tinha barriga não, viu gente? Foi uma palavra que eu recebi. Só que se passou uma semana, ela teve um aborto espontâneo, perdeu o bebê. E eu entrei em crise. Falei, que profeta ruim é esse? Falei, Deus, na minha versão baiana, né? Qual é de mesmo? Para que dizer para a menina que ela está grávida? Para que você falar com ela de madrugada que tem vida e saúde, se uma semana depois acontece o contrário? Faz sentido, gente? Não faz. E para muita gente o profeta errou, né? É porque se não cumprir, o profeta errou. Não, é porque você não acreditou no que o profeta disse. E aí eu oro, eu gosto, o Gênesis é isso, né? Porque eu pergunto para o Espírito Santo, qual os discípulos perguntaram, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Eu vou lá e pergunto, Deus, eu quero entender, me ajuda aí. Eu não é botando Deus na parede, mas eu sei que Ele gosta de me ensinar. E a resposta dele foi, Céu, na minha onisciência eu já sabia que ela ia perder o bebê. Mas a forma que eu tinha de evitar esse aborto era enviando uma palavra contrária. Aleluia. De que ela estava grávida e que tinha saúde no ventre dela. Só que ela não acreditou. E porque ela não acreditou, o aborto aconteceu. O aborto não foi evitado. Alguém está entendendo isso aqui? Já aconteceu alguma vez na sua vida? Você recebeu uma palavra, 3 dias depois aconteceu o contrário? Porque Deus, quando envia a palavra, Ele quer que você utilize a palavra para combater as circunstâncias. No primeiro desconforto, no primeiro sangramento, ela tinha que colocar a mão na barriga. Ei, Deus falou que tem vida e saúde no meu ventre. Eu não aceito aborto. Meu filho vai ser perfeito, ele vai nascer e vai ser um grande homem de Deus. A gente tem que aprender a usar o que Deus falou para combater as circunstâncias. Só que o que Deus falou precisa ser recebido. Esse processo de recebimento da palavra é parecido com um ato de fecundação. Como é que Jesus veio ao mundo? Maria não teve relação sexual com José. Então Maria não engravidou de um espermatozoide de um homem. Maria engravidou de uma palavra.
Alguém está pegando isso aqui? E a palavra que eu tenho hoje é muito simples. Talvez essa pregação aqui, todo mundo já estou livre de vaidade, de ter que pregar algo novo para as pessoas o tempo todo. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você já ouviu muita coisa que não se manifestou. E eu não quero condenar você por isso. Eu só quero, de alguma forma, se você abortou o que Deus falou com você, eu quero orar para que esse bebê ressuscite hoje. Teve um tempo que eu parei de orar por prosperidade, porque toda hora que Deus falava comigo que eu ia ganhar milhões, eu quebrava. Eu falei, que negócio é esse? Ele falou, pois é, eu sabia que você ia quebrar, burro. Eu só estava te dando uma palavra para você acreditar no que eu falei mais do que a sua circunstância. Ai, gente, eu não estou entendendo não. Alguém está pegando alguma coisa aqui? Quem vem para os cultos aqui dessa igreja? Quantas palavras são liberadas por culto aqui? Mas quantas você pegou? Às vezes você acha bonito o mover profético, às vezes você acha bonito. Uau, que revelação! Que revelação tremenda. Aí tem um rapaz que me levava para uma cidade, que eu não vou citar o nome para não expor ele. O cara já anda comigo praticamente há uns 8 anos. Andando comigo assim, toda vez ele me chama e faz agenda para mim numa cidade do Brasil. Está morando em outra cidade. E agora, ele passou por uns problemas financeiros e também de saúde. E Carol foi dar uma bronca nele, né? E aí ele ligou para Carol, eu não entendo. Eu já ando com o céu há 8 anos, como é que isso ainda está acontecendo na minha vida? Eu já fiz curso A, B e C, como é que eu não consigo nem uma cura? Aí Carol falou para ele, você tem escutado muito o que o céu diz, mas você tem acreditado no que ele disse? O que eu recebo de mensagem no Instagram, de pessoas dizendo, essa mensagem que você prega mudou minha vida, a revelação da graça é maravilhosa. Irmão, não é achar a graça bonita, não é achar que eu prego bem que vai mudar a sua vida, não é achar que eu sou ungido que vai mudar a sua vida, é acreditar no que Deus fala com você que vai mudar a sua vida, receber aquilo como uma gestação e preservar e dizer, é meu bebê, eu vou proteger e na hora certa isso vai dar à luz, isso vai vir, vai se manifestar. Essa gestação pode ser uma semana, um dia, pode ser um ano, 10 anos, não interessa, mas enquanto não se manifestar, esteja botando a mão na barriga e dizendo, obrigado, Pai. Eu não vou ter quando se manifestar, eu já tenho. Porque se o próprio Jesus, que era o verbo, para se materializar, ele precisou que uma palavra fosse enviada, é da mesma forma, tudo que Deus deseja materializar, precisa de uma palavra sendo enviada. Talvez às vezes a gente está na infância, tipo como Maria, por várias vezes eu me pego assim, como isso vai acontecer? Eu sou virgem, eu não tenho capacidade disso. Como isso você está falando para mim é muito grande, porque a gente tende a olhar para a nossa incapacidade. Estava conversando hoje, os espias lá pecaram como? Murmuraram como? Falando o que viram. Eles não inventaram nada, eles só disseram, lá tem gigantes, e nós somos como gafanhotos. Os gigantes não chamaram eles de gafanhotos, eles que se enxergavam dessa forma, eles se enxergaram inferiores ao que Deus estava dizendo. Mas Caleb e Josué, eles ouviram a mesma palavra, mas tiveram reações diferentes. Caleb e Josué disseram, subamos e possuamos, porque Deus tirou deles o seu amparo. Caleb e Josué nunca disseram que tinham gigantes na terra. Tinha gigante? Tinha ou não? Davi nunca chamou Golias de gigante. O que você está querendo dizer por isso? O tamanho do seu problema é determinado pela sua fé. Os mesmos gigantes, um disseram, nós somos como gafanhotos. Os outros disseram, eles são como o pão e nós vamos devorar.
Se você olhar para a circunstância baseado no que você pode produzir, vai virar gigante. Baseado na sua incapacidade, vai ser gigante. Mas se você olhar para a circunstância baseado no que Deus pode fazer, vai virar pão. Agora eu preciso de uma palavra. Então, diante de uma circunstância, Deus, o que é que você tem a dizer sobre isso? Solta o vídeo aí para mim. Não é só umas crianças. Cadê? Cadê as imagens, rapaz? Me ajude, Harris. Quando eu boto somos a graça, então o símbolo da... É porque o sinal tá ruim, né? Deu problema. Não é? Quando cai, fica só o sinal da parada. Tem não? Esse vídeo aí é sobre uma ação social que está acontecendo lá em Moçambique. Diga Moçambique. Bota o áudio só aí. Bota só o áudio, vai. Por que você quer mostrar esse vídeo, Céu? Eu peguei de surpresa a galera, né? Não programei, então tá perdoado, né? Presta atenção. Por que você está falando isso, Céu? Na mentoria Grace In, tinha um aluno da primeira turma de Moçambique. E no início da aula, das primeiras aulas, são 3 meses de mentoria, tá? No início da aula, eu falei uma frase, que dentro da justiça de Deus não existe a metade do caminho. Quando Deus encontra alguém escravo, Ele não oferece apenas liberdade, Ele transforma o escravo em um libertador. Não existe o meio do caminho. Quando Deus encontra alguém doente, Ele não oferece só cura, Ele transforma essa pessoa em alguém que cura pessoas. Quando Deus encontra alguém, aí a palavra foi essa, quando Deus encontra alguém em necessidade, Ele não oferece apenas provisão, Ele transforma essa pessoa em um supridor. E eu larguei a palavra rema. Deus transforma necessitados em supridores. Esse jovem que não pagou pela mentoria, eu dei para ele, porque ele disse que desde 2019 Deus falou com ele que era só para me ouvir, não ouvir outro pregador. Eu falei, menino, ele tem um sotaque português, né? De Moçambique. O pastor Céu, ele mandou para a minha assistente, e aí eu falei, diga a ele que eu vou dar todos os meus livros para ele em PDF e ele vai fazer a mentoria, ele não vai pagar nada. Ele tinha que conseguir internet por dia para assistir as aulas. Ele fazia apenas uma refeição por dia. E a mentoria dá espaço para as pessoas fazerem perguntas. Então na segunda aula ele falou, pessoal, eu não queria fazer pergunta, eu só quero agradecer porque o pastor Céu falou uma palavra que eu peguei. Isso vai se manifestar na minha vida. Ele largou. Deus transforma necessitados em supridores. Ao decorrer da mentoria, esse cara montou um projeto. Ele começou a analisar o vilarejo dele, qual era a necessidade do povo. Deus começou a dar instruções para ele. E ele viu que tinha uma determinada coisa que o povo sempre comprava, mas as lojas estavam sempre fechadas. Ele decidiu fazer uma loja. Deus deu o projeto da loja todo para ele. Ele fez todo o planejamento. O custo daquilo me apresentou. Eu falei, rapaz, eu vou ver na própria turma aqui se alguém quer. Aí tive a ideia, não sei se você lembra, de fazer camisa para vender e para passar para ele, para pôr dinheiro para ele. Só que já estava perto de acabar. E tipo assim, as camisas iam ficar prontas em 15 dias. A aula acabava em 20 dias. Não ia dar tempo. E para transferir isso para ele. Eu falei, cara, eu não consigo, mas eu vou ver alguns amigos aqui, mas ninguém ajudou. Faltando 2 aulas para acabar o curso, a mentoria. Uma pessoa entra em contato com a nossa equipe e diz, eu quero o contato daquele jovem de Moçambique, sem saber de nada. Porque ontem eu estava orando e Deus mandou eu investir na vida dele. Porque ele está com um projeto e Deus mandou investir no projeto dele. Não interessa quanto ele precisa. Esse menino nem sabia como transferir dinheiro do Brasil para Moçambique. Eu sei que ele ganhou o dinheiro, abriu a loja dele e hoje ele mandou
esse vídeo para mim. Da casa que ele alugou lá, que virou um projeto social. Ele está alimentando mais de 30 crianças do vilarejo dele. Ele virou um supridor. Eu não dei dinheiro para ele. Eu liberei uma palavra. E ele falou que está tendo um problema agora no vilarejo. Por quê? Porque as pessoas estão chamando ele de... Tem um menino ali. Porque ele foi orar para uma mulher que estava com hemorragia, fluxo de sangue. A mulher foi curada. E ele falou, eu peguei o que o pastor Céu disse na mentoria, que nós podemos operar milagre. Cara, quando a gente encontra alguém que recebe a palavra, ô satisfação. Eu tenho mais felicidade em ver alguém que eu ensinei operando milagre, do que eu orar para a pessoa e o milagre acontecer. Essa mulher que foi curada da hemorragia, recebeu na casa dela uma mulher gestante, que tinha acabado de receber um laudo do médico que o bebê estava morto na barriga. E ela estava desesperada, sem saber o que fazer. Tinha que fazer um aborto. A mulher da hemorragia diz, eu conheço um menino, que quando ele ora, Deus faz milagre. Chamou o menino. Ele já chegou tirando onda. Mulher, olha para mim. Quando eu tocar na sua barriga, o bebê vai mexer. Ele liberou o quê? Só que ela já tinha um relatório de uma outra pessoa, que quando ele ora, Deus opera. Como é o nome disso? Palavra rema. Quando ela recebeu a oração, ela já foi, poxa, ela me disse que quando ele ora, milagre acontece. Ele impôs a mão sobre a mulher, o bebê mexeu na hora. E ele está operando milagres. Ele teve um filho agora, o nome do filho dele, ele disse que o nome do filho é Céu, em minha homenagem. Mas ele está revolucionando. Eu estou já, cuido com o Carol, a gente está abrindo um instituto novo lá em Salvador, projeto social. E Deus já falou comigo. Isso aí vai ser uma extensão, o projeto dele vai ser uma extensão. Meu sonho para a África. Vou ter um projeto lá, vou estar com ele. E para você ficar com inveja mesmo. Que eu senti muita inveja agora. Isso é uma palavra rema também. Vocês estão entendendo, gente? A realidade dele foi mudada através de uma palavra que ele recebeu. Gente, pelo amor de Deus, a comunidade de vocês aqui, vocês recebem palavras diariamente. Mover do Espírito aqui nessa igreja tem em poucos lugares. O problema é que você está acostumado a sentar aí. Como foi a pregação? Foi legal, o pastor falou isso. Não, você não tem que sentar aí para aprender alguma coisa. Você precisa acreditar no que você está ouvindo. Porque às vezes numa pregação de 2 horas, uma frase. Por exemplo, eu recebi no meu espírito aqui agora. Eu estou rodando e voltando para falar de gravidez. Tem gente aqui que não pode ter filho, que já perdeu muito filho e que vai engravidar, e dessa vez não vai perder. Em nome de Jesus Cristo. Não vai perder. O ciclo de aborto na sua vida acabou hoje. Acabou hoje. E vai vir uma criança, que isso não é restituição. Jó foi restituído da sua prosperidade. Jó foi restituído em relação à sua saúde. Mas Jó não pode ser restituído com relação aos seus filhos. Porque os filhos morreram, não podem voltar. Sim ou não? Então Jó foi compensado. Então eu quero liberar sobre vocês isso. Vai haver restituição do que foi perdido ou roubado. E vai haver compensação. Se você perder alguns filhos, vai vir um filho que ele vai ser dotado de tantos dons e tantas habilidades, só para compensar os outros que você perdeu. É ainda esse ano você vai ficar grávida. É ainda esse ano, ainda esse ano, você vai receber a notícia. Olhe lá se você já não estiver, e vai descobrir daqui a um mês. Eu não sei se você sabe, mas semana passada nós iniciamos uma nova estação. A primavera começou. Bota aí agora, Harris.
Agora o play, né? Olha ele aí, ó. Olha o supridor ali, ó. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Tá bom, Harris. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Desliga agora, Harris. Vou puxar a tomada aqui. Presta atenção nisso aqui. Todas essas crianças, elas fazem estudo bíblico com ele todos os dias e são alimentadas. Não é só comida, é salvação que chegou para o vilarejo dele. Diga uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Repita comigo, uma palavra. Uma palavra. Deus muda realidades falando. O que vai existir, primeiro existe em você, para depois se manifestar. Você não vai ter o carro quando o carro chegar, você tem o carro quando você recebe. Porque o que você tem no seu coração é mais real do que o que você está vendo. O seu coração é o recipiente onde Deus faz existir aquilo que ainda vai se manifestar no natural. Nada melhor do que uma conferência profética, porque para palavras começarem a ser liberadas e destinos começarem a serem transformados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deu para entender, gente? Eu não estou nada, eu estou divulgando uma mentoria, então eu motivo você a estudar, mas você precisa acreditar no que você está estudando. Aleluia, aleluia. Minha mãe não sabe nenhum versículo, ela deve saber Salmo 23, né? 91. Minha mãe nunca foi estudiosa da Bíblia, mas só porque ela ficava adorando em casa o dia todo, eu vi minha mãe fazendo coisas, eu falei, meu Deus do céu. Ela liberou um rema para mim, depois de me curar, ela falou, a partir de hoje você vai conhecer o Jesus que eu tenho falado para você. Eu não me converti no outro dia, eu me converti 10 anos depois, mas Deus me pegou lá num quarto de hotel, eu nunca mais fiz um filme mesmo. Porque uma mãe liberou uma palavra rema, não tem como voltar atrás. A própria Bíblia diz, assim será a minha palavra, como a chuva que cai, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai cumprir tudo que apraz a ela. Deus, assim como a chuva está esperando apenas uma terra fértil, para absorvê-la e transformá-la em plantação, em realidade, aleluia. O que eu estou fazendo hoje foi dito por Deus, foi recebido por mim o que Deus falou, não nasceu do nada. Os livros que eu tenho hoje foram profetizados, as músicas que eu componho hoje foram profetizadas, tudo que eu tenho hoje, Deus falou. Vou encerrar com isso. Teve um dia que eu era evangélico, eu já fui evangélico, gente, entendeu? Uma época da minha vida. Então, eu estava assistindo um programa de um pregador aí, deixa para lá, isso aí é... E esse pregador tinha uma caravana para Israel, tá vendo que eu já fui evangélico? Eu queria me batizar no Jordão, eu queria o óleo lá do monte de Elias, falei, eu vou trazer umas pedras do Jordão, e trouxe, viu? Trouxe uns copinhos da madeira de Israel, para fazer a ceia, depois da primeira ceia apodreceu tudo, mas era de Israel. Comprei uma camisa no camelô lá de Israel, mas era de Israel, então era santa. Então o camelô de Israel é santo. Blé. Tá? Mas presta atenção nisso aqui. Quando eu estou assistindo um programa de televisão sobre a caravana de Israel, no programa subiu uma palavra, você vai para Israel. Primeiro veio o desejo, né? Poxa, eu quero tanto ir para Israel. É um sonho, é sonho tanto evangélico. Só lá em Israel eu fui entender o olhar de Deus para o Brasil. Porque o momento que eu mais me arrepiei e chorei foi quando tocou o hino nacional do Brasil.
Eu fui descobrir lá em Israel isso, que os olhos de Deus estão na nação brasileira. Mas deixa para lá, é outro testemunho. Então eu estava e eu falei, poxa, eu quero ir para... E subiu uma palavra, eu vou para Israel. Subiu uma convicção. Você sabe quando você recebe a palavra rema, sim ou não? E eu fiquei, aleluia. Presta atenção que esse testemunho aqui eu vou te dar os passos, tá? Para uma manifestação. Quem está comigo? Então eu falei, eu vou para Israel. Quanto eu tinha na conta? De um. 0, diga 0. Eu falei, rapaz. 2 dias depois eu estou lá na sala assistindo televisão. Olhei para minha guitarra, uma semiacústica que eu tinha, velho. Washburn, sei lá. Eu até tatuei ela na minha barriga. Hoje virou um violoncelo, né? Que eu estou gordinho. Mas deixa pra lá. Eu fui criticar o pneu de Gleison, pegou em mim, pô. Vamos montar uma borracharia junto, nós dois. Presta atenção. Brincadeira, gente. Nada a ver com isso. Um baixão acústico. Mas eu olhei para a guitarra. Eu era apaixonado pela guitarra, bicho. Linda a guitarra. Quando eu olhei para ela, ela olhou para mim. O Espírito Santo, dê sua guitarra para o guitarrista da igreja. E eu, diabo? Você? Brincadeira. Quando eu olhei para a guitarra, eu falei, beleza. Deus falou. Peguei a guitarra e dei para ele. E 2 dias depois, minha mãe me liga. Meu filho, tudo bem? Eu falei, diga, mãe. Ô, meu filho, estou precisando de sua ajuda. Eu falei, diga, conte. Ô, meu filho, deixa eu te falar. Você já ouviu falar numa caravana para Israel? Eu falei, conte tudo. Eu só ouvidos. Ela falou, não, porque, ô meu filho, eu ganhei uma viagem para Israel com um acompanhante. Só que ninguém quer ir comigo. Você toparia ir comigo? Eu falei, deixa Deus te usar. Vou com você. Só que na minha cabeça, eu entendo de semeadura. Porque que um dos princípios de semeadura é que cada semente produz segundo a sua espécie. Se eu semeei uma guitarra, eu vou colher o quê? Bora, gente, não fica com medo de errar, não. Vou perguntar de novo. Se eu semeei uma guitarra, eu vou colher o quê? E como é que eu semeio uma guitarra e ganho uma viagem para Israel? Quem quer aprender sobre isso hoje? Só quando eu voltei de Israel que eu descobri por que eu ganhei. O menino olhou para mim e falou, Céu, encontrei com ele de novo. Pô, cara, muito obrigado por aquela guitarra. Era meu sonho ter uma guitarra daquela. Eu não semeei uma guitarra, eu semeei um, colhi um. Diga para o seu vizinho, semeadura não é o que você dá, é o que você proporciona. O que é que você proporcionou para aquela pessoa que você deu um dinheiro? Suprimento, você vai colher suprimento. O que é que você proporcionou para uma pessoa? Enriquecimento, você vai colher enriquecimento. Deu para entender? É por isso que a gente tem que ser guiado com aquilo que a gente semeia. Quem está comigo? A graça, como o Gleison falou, é tão maravilhosa que eu nem decido minhas sementes. Toda vez que eu recebo um dinheiro, que eu sei que parte daquele dinheiro é pão e parte é semente. Alguém me liga precisando. Ou surge uma circunstância de alguém precisando do valor. Eu já sei, isso aqui é semente. Nem eu que decido. Deus, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou dar. Não, chega até mim. E eu tenho eu estou em processo de mudança, estou tomando umas decisões. Já me mudei da minha casa. Aí semana passada eu fui para Juazeiro. Encontrei um pastor que estava em processo de mudança. Falei, poxa, eu quero investir na sua mudança. Peguei o dinheiro que eu tinha e dei para ele. Por quê? Porque eu estou de um certo modo, produzindo o que nele? Descanso, tirando um pouco da preocupação dele, sim ou não? O que é que eu vou colher na minha trajetória de mudança? Vocês estão muito evangélicos, velho. Alguém entendeu isso aqui? Hein, Saulo? Entendeu? A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Ok, voltando para cá. Só que tinha um detalhe. Eu era cantor de música baiana. Ainda sou, né?
Mas eu cantava numa banda e essa viagem era em janeiro. Dezembro, janeiro e fevereiro é o 13º do cantor de axé, pô. É quando tem mais show. Então no período de 10 dias que eu ia passar em Israel, eu tinha 2 ou 3 shows marcados. Ou seja, era viajar. Só que eu tinha você vai para Israel. Então eu liguei para o meu empresário, um dos empresários. Cara, estou precisando fazer uma viagem com minha mãe, blá, 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 blá. Esqueça, tem show. Você não vai para essa viagem. Você vai tocar. Eu tinha uma palavra. O que é que eu fiz com a palavra rema? Toda vez que eu desligava a ligação, obrigado, Pai, porque eu vou para Israel. Então, os passos para o cumprimento de uma palavra. Primeiro, receber a palavra. Repita comigo, receber. Segundo, semear. Terceiro, usar a palavra para combater as circunstâncias. Por último, agir conforme aquela palavra. Faltando uma semana ou 10 dias, sei lá, para a viagem, minha mãe me liga, me pressionando: Céu, você vai ou não vai? Eu preciso comprar as passagens. Mas comprar a passagem significa ser irresponsável com o meu trabalho. Às vezes, vai parecer irresponsabilidade andar em fé. Mas não é andar porque eu quero, é porque Deus faz. E eu falei: mãe, pode comprar passagem. Liguei para o empresário de novo, ele: esqueça, você não vai viajar. Obrigado, pai, porque eu vou para Israel. Faltando 2 dias para viajar, o Espírito Santo falou comigo: ligue para o outro empresário. Liguei para outro empresário que era o chefão mesmo. Falei: cara, deixa eu te falar, minha mãe está passando por um processo, ela vai viajar para Israel, ela me pediu para ir com ela. Só que o outro empresário não quer deixar, porque a gente tem 2 shows nesse período. Então, eu não quero ser irresponsável, mas eu preciso fazer essa viagem com a minha mãe. Ele falou: você vai quando? Pode ir, pode viajar com a sua mãe. Eu vou resolver isso aí. Eu vou botar outra banda no lugar da sua. Tá tudo certo, pode viajar tranquilo, eu resolvo isso aí. A decisão dele de falar não veio quando eu conversei com ele, veio de uma decisão minha lá, de acreditar no que Deus falou, agir conforme o que Deus disse. Você está entendendo aqui que não é uma ação provocada? Porque eu preciso agir em fé, eu preciso fazer isso é justiça própria. Toda ação de fé é uma ação guiada pelo Espírito de Deus. Essa historinha: se você crê num carro, vá fazer o test drive. Vá sem a direção de Deus, você vai passar vergonha, que nem eu passei. Porque na minha cabeça eu preciso mostrar para Deus que eu creio. Isso é justiça própria, quebrei a cara. Tem que ser guiado. Combata as circunstâncias com o que Deus falou. Não aceite, se posicione. Mas por favor, primeiro de tudo, pegue o que Deus falou com você. Não vai ser abortado, não vai ser roubado pelo diabo, vai se cumprir, vai se manifestar. Fica em pé no seu lugar, fica em pé no seu lugar. Cadê o grupo de louvores? Alguém recebeu alguma coisa aqui hoje? Não, eu nem liberei a palavra ainda. Eu vou começar a orar aqui, tá? E depois vou passar o microfone para vocês. Se alguém tiver alguma palavra para liberar sobre o povo de Deus aí, vamos fluir. Fechou? Fechou, biquinho? Fechou mesmo? Eu gosto de você, você sabe, né, velho? Você tá mais bonito, mais esbelto. Tá andando comigo, né? Levante suas mãos, gente. Tá que estão aí, Harris? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor,
para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga aos reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Bora! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Diga teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Feche seus olhos, levante suas mãos, um pouquinho baixinho, banda. Eu declaro o Espírito Santo, assim como Jesus ensinou, que Ele lembraria a respeito de tudo que foi dito. Eu declaro nesses dias, e você vai precisar de um papel e uma caneta, você vai precisar do bloco de notas do seu celular. Ele vai lembrar você profecias que você esqueceu, palavras que você recebeu 10 anos atrás, 8 anos atrás. O que para você já não tem mais jeito de acontecer, Deus manda dizer: não, eu não esqueço do que eu falo. Eu não esqueço do que eu falo. E talvez algumas coisas que Deus falou com você gerou algum tipo de dúvida, no sentido de não duvidar da palavra, mas é esse propósito mesmo? Eu não estou entendendo, Deus, como isso vai acontecer e o que é para acontecer agora. Pois é, Ele vai trazer esclarecimento, porque toda palavra também tem um tempo e um modo para se manifestar. Mas aquilo que foi dito não vai ser perdido, não vai ser abortado. Profecia a respeito de finanças, a respeito de riquezas, vai se cumprir. Profecias a respeito da manifestação do Espírito vão se cumprir. Pessoas que vão morar em outras nações, vai se cumprir. Inspirações para escrever livros, para abrir cursos e escolas, projetos, ideias divinas. Eu declaro ideias divinas para prosperar, ideias divinas para prosperar. Senhor, não mexe mais nisso não, tá tão bom, deixa pra lá, não aconteceu, não quero me frustrar de novo. Ele quer curar você, Ele quer isso realizado, isso se manifestando. O que Ele disse sobre você não pode voltar para Ele vazio. Deus está restaurando casamentos aqui, tá? Relacionamentos que estavam praticamente acabados, que uma das partes já tinha desistido. Ele manda te dizer: não ouça o que ele está falando, ouça o que eu estou dizendo. Confie no que eu digo. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Ficou claro para mim agora uma mesa e alguns contratos, no plural. Alguns contratos para serem assinados. E é como se a caneta assinasse sozinha. Os contratos estão sendo apresentados assinados. Contratos assinados. Escrituras assinadas com seu nome. Escrituras. Casa, prédios. Aleluia. Carro no seu nome, no seu nome. Por acaso há alguma coisa demasiado impossível para mim, diz o Espírito da Graça. O que é impossível para os homens é possível para mim, diz o Espírito da Graça. Assim como foi com aquele cego, Deus está tirando alguém de um vilarejo para dizer: deixa eu te fazer enxergar aqui fora. Tem pessoas sendo retiradas do convívio de outras pessoas para enxergar fora o que Deus tem para fazer. Tem pessoas sendo retiradas da sua vida que impedem, são tipo Lós, que impedem a prosperidade de Abraão. O nome Ló significa véu. Quando Ló foi retirado, Deus falou com Abraão: olha, aonde os teus olhos chegaram, eu estou te dando como herança. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Mãe, veja o seu filho no seu colo agora. O filho que você sempre sonhou. Tem uma mãe aqui, eu vou ser mais específico, ela está desejando ter uma menina. Veja essa menina no seu colo. As palavras que ele lembrou a você agora, já levante a mão e diz: obrigado, Pai. Obrigado, porque isso já está feito, já está pago. Obrigado, Pai, já está feito, obrigado. Eu declaro Deus ressuscitando essa palavra em você agora, vivificando essa palavra em você agora, em nome de Jesus Cristo. Não vai se perder nada que ele disse a respeito do seu futuro. Alarga a tua tenda, estenda o todo da sua habitação, porque é o tempo de expansão. É o tempo de expansão. Você já percebe no seu espírito algo borbulhando. Você sabe que tem algo para acontecer. Você sabe que é questão de horas, é questão de dias. Você sabe que o que ele falou com você não foi mentira, não foi engano. Deus falou com você e vai se manifestar. Isso está às portas. É questão de horas, é questão de dias. Esse final de semana ainda pode vir uma notícia. Mas veja de forma maior, mais ousada. Mais ousada. Firma bem as suas estacas, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Transbordar para a direita e para a esquerda. Livros, aulas, uma mestre do Evangelho, uma professora do Evangelho, vai ensinar velhos, mas também vai ensinar muitas crianças. Projeto com crianças. Você vai ensinar muito. Eu vi muitos livros, muitos cursos. Uma habilidade sobrenatural. Obrigado, Pai. Vai se cumprir. O que você falou com Ele não vai ser perdido. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir.
Quem pode dar um brado de vitória e dizer: está feito, bem alto aí, embora? Feche teus olhos ainda. Quando uma palavra profética é liberada, é como se Deus colocasse um trilho à frente do teu destino. Tudo que Ele vai fazer, Ele vai liberar essa palavra. Essa canção veio do meu coração. Muitas pressões que você está enfrentando é por causa da palavra que Deus te deu, para que você abra a mão dela. Pedro não caminhou sobre as ondas, sobre as águas. Ele caminhou sobre uma palavra. Isaac precisou ouvir Deus para sacrificar Isaac. Abraão precisou ouvir Deus para sacrificar Isaac. Mas ele precisou continuar ouvindo o Senhor para não matar Isaac. Muitas pessoas pararam de ouvir o Senhor, é por isso estão matando seus Isaques. Nós não precisamos mais de informação, uma geração de teologia sem experiência. As pessoas não têm andado no sobrenatural. O entretenimento tomou o lugar do mover do Espírito na igreja. Se tirar o Espírito Santo, as pessoas não percebem, porque não tem fome mais por milagre, não tem fome mais pela presença, por manifestação de cura do sobrenatural. Enquanto o céu estava falando, minha mão direita começou a queimar. E o Espírito Santo falou comigo: há uma unção de cura muito forte aqui. Pessoas com problema na mão direita, um pé entre a perna esquerda. Mas não só nessas duas palavras de conhecimento, mas em áreas do seu corpo. Seja qual for agora. Carócidos vão desaparecer e sumir. Endometriose, cistos na mama. Nós estamos em um ambiente profético. Não era o querite, não eram os corvos, nem o pão e nem a carne que sustentava Elias. Era uma palavra da parte do Senhor. Havia uma palavra sustentando a vida dele. Você está achando que é os corvos, você está achando que é o rio. O rio secou só para Deus mostrar que a estação mudou. E essa palavra é muito forte no meu coração, céu. A estação mudou. Eu nem sabia que entramos na primavera. Nem me lembrava. Só que como Marias, precisamos permanecer. Ouvir a promessa, ouvir a palavra, receber a promessa, mas aprender a manifestar, permanecer até que se manifeste. Nós não queremos ser uma geração que aborta promessas, uma geração de teologia sem experiência. Não. Às vezes acostumamos tanto com a tenda e Deus está dizendo: ó, sai da tenda, para de olhar para aquilo que é possível. Eu te quero fazendo orações impossíveis, olhando para aquilo que é impossível, andando no sobrenatural. A gente trocou, como Pedro, começamos às vezes caminhando por fé debaixo do sobrenatural e de repente começamos a raciocinar demais. A gente racionalizou demais. É a palavra. Caminhamos sobre uma palavra. A gente subiu, quando a gente comprou o nosso apartamento, a gente não tinha dinheiro assim para comprar o apartamento. A gente tinha recursos para o dia a dia, para tudo aquilo que a gente estava vivendo. E Deus disse: vá lá e possua. Eu me lembro quando a gente entrou com os, como é que chama, os corretores, e ele dizia: você vai dar quanto de entrada? E a gente estava falando de um apartamento que era 3, 5 vezes maior do que o que a gente estava, e o valor também era muito maior. E hoje eu entendo, hoje a gente para e olha para aquilo, o Espírito Santo diz para nós: te fiz entrar nisso para aumentar a tua mentalidade, para te levar a um nível de fé maior, porque não é sobre coisas materiais, mas é sobre tirar os olhos da tenda e olhar para aquilo que é impossível. Às vezes a gente está olhando só para aquilo que é possível,
E aí vem a voz profética para nos tirar da tenda e olhar para as estrelas, porque Deus não quer olhando para aquilo que é possível. Aquilo que é possível, Deus não precisa de Deus para fazer. Mas Deus quer andando no sobrenatural. Sede do sobrenatural. Feche os olhos. Vamos adorar com essa canção. Tem muitos profetas aqui essa noite. Pessoas, e às vezes você nem é profeta. Essa igreja tem um mover tão lindo, tão poderoso, que tem pessoas que nunca profetizaram, quando olham, estão no meio da igreja profetizando. Mas Deus é Deus ainda, Senhor. Como Deus trouxe essa pessoa para a sua vida? Qual parte do teu esforço? Onde houve esforço nisso? Ainda me lembro quando eu conheci Céu, estava naquele apartamento lá trancado no hotel. Ele não imaginava que ia passar quase 3 meses na minha casa. E que tantas coisas iam acontecer no futuro. Quando Deus envia uma palavra, é porque Deus já foi no teu futuro. A promessa do ponto de vista de Deus é diferente do nosso ponto de vista. Deus já enxergou. Venha onde você está e libere uma palavra para que você enxergue ou te capacite a andar naquilo que Ele já viu. Isso é a palavra profética. Diga: eu não quero ser a geração que aborta. Eu sou a geração de Maria, que se cumpra em mim. Levante suas mãos e diga: eu vou permanecer até que se cumpra. Diga: eu vou permanecer até que se cumpra em mim. Quando o Céu estava orando, começou a vir imagens de promessas que você esquece. Tem orações que você fez que você esqueceu. Quando o anjo apareceu para Zacarias e disse: suas orações foram ouvidas, ali no original é as orações que você fez e nem faz mais. Feche os olhos. Sonhos que você esqueceu, palavras que você esqueceu, Deus não esqueceu. Vamos cantar essa canção, vamos mover aqui nessa noite. Você está querendo algo muito... Não, a palavra é só vai, só vem. Davi não sabia que tinha um gigante que ele ia enfrentar. Ele só sabia que o pai o enviou para levar pão e queijo. Por isso que fé é para o presente. É um dia de cada vez, mas caminhando sobre aquilo que o pai está te enviando. E à medida que você caminha sobre a palavra que Ele te dá, as coisas vão acontecendo. Estás aqui, movendo. Deus é Deus. O que você viu, Jeremias? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Há lugares que tem teu nome. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Há milagres que tem teu nome. Te adorarei. Há projetos que tem teu nome. Há contratos que tem teu nome. Mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Vamos, igreja. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Vamos, igreja! Meu Deus, esse é quem tu és. Sais aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Sais aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Sais aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei.
Deus. Te adorarei. Te adorarei. Há uma unção específica essa noite. Meu Deus é Deus de milagres. Deus Declara isso se você crê. Levante suas mãos. Declare isso essa noite. Na escuridão, meu Deus. Ele não mudou. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Não abre mão da promessa. Não abre mão da promessa. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Há uma unção aqui nessa noite. Deus está levantando chamados aqui. Enxuga as lágrimas. Deus está levantando chamados. Pessoas com chamados. Há uma promessa sobre a tua vida. Há uma palavra sobre a tua vida. Ele enxuga as lágrimas. Ele restaura os corações. Vamos, igreja. Todo poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas. Ele restaura os corações. Todo poder está em suas mãos. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus está no controle. Meu Deus está no controle. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Meu Deus está no controle. Meu Deus está no controle. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus está no controle. Meu Deus está no controle. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, meu Deus está no controle. Meu Deus está. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Escuta o que eu vou dizer para vocês. O Espírito Santo me lembrou aqui algo. Essa semana, acho que tem uns 10 dias para cá, o Espírito Santo tem me lembrado muito sobre isso. Quando Deus deu a palavra para a gente possuir aquele apartamento, foi algo muito interessante, porque a gente não tinha condição. Mas Deus deu uma palavra. E a gente tinha certeza e convicção, havia uma alegria tão grande no nosso coração pela palavra, mesmo sem recursos. A gente não caminhou movido pela condição. A gente caminhou movido pela... Nós vamos subir e possuir. Josué e Caleb disse, esses desafios são alimento para a fé. Só que o Senhor me disse algo esses dias. Percebeu que tudo aquilo que eu falei com você, você não teve dificuldade para se manter nisso? Por não crer, você sofreu, mas nunca deixou de faltar provisão para o pagamento disso. Mesmo quando você não estava crendo, mesmo você
Você sofreu por não crer, porque a gente sofre por não crer. Não é por causa das pressões, é por não crer a gente sofre. E ele diz: perceba como foi sustentado, porque a provisão está na visão. Você não faz esforço para aquilo que Deus te deu como plano, porque está dentro do plano. A gente passou por uma pandemia, a igreja parada, aluguel mais aluguel e um monte de coisa para pagar aqui. E Deus usou o ministério de Joseph Prince lá de Singapura para enviar recursos. Mas Deus não deixou faltar, porque a palavra que Deus liberou, Ele vai sustentar. Deus nunca vai te levar em um lugar onde a graça dele não pode te manter. E perceba que toda área que Deus falou uma palavra, a não ser quando Ele, porque a gente muitas vezes recebe uma palavra de Deus e quer ficar no querido, porque o querido é gostoso. Mas aí vem uma outra, porque sempre está vindo algo novo e uma palavra nova. A gente tem uma tendência a acostumar no querido, querer ficar no querido, porque tem pão, tem carne, tem o ribeiro. Mas o ribeiro seca justamente porque agora vai vir uma outra palavra. Então ele se move debaixo de uma outra palavra. Ele não sai do lugar porque o lugar está seco, não tem água. Ele sai do lugar porque a palavra agora mudou. Não é que Deus não estava lá e não operou naquele lugar, é porque a estação dali não era mais para estar lá. Mas uma palavra vem também agora para Elias, e ele vai para Serapta. Uma mulher viúva vai te sustentar. É contrária à palavra, porque a mulher só tem a última refeição para fazer. Mas Elias sabia que era a palavra que estava lhe sustentando. E eu me lembrei de todo o trajeto do apartamento, de coisas que muitas vezes parecia que a gente ia perder por causa da pandemia, tanta coisa, a gente sem recursos, sem nada. E aquilo que era impossível nunca saiu. Eu olhei para a igreja, que Deus deu a palavra, porque a igreja seria algo que Ele falou com a gente. E mesmo com membros, sem membro, pessoas deixaram de ofertar aqui. Deus usa alguém de fora. Mas aquilo que Deus falou não deixa de ser sustentado. A gente sofre por não crer, por olhar para o racional, começa a afundar como Pedro, mas Jesus está lá para nos pegar. Amém? Mas saiba disso, a provisão está na visão. Quando o livro de Salmo 105 diz que José, a palavra do Senhor provou. A palavra do Senhor provou. Eu fui ver a palavra provou em hebraico, é aquecida ao rubro. Não é que Deus estava provando José, mas é que José chegou a um ponto que ele se tornou a palavra que ele recebeu. Ninguém sabia mais quem era José e quem era a palavra. A palavra, quando você quer aquecer o aço para fundição, você precisa aquecê-lo ao rubro. Então ele se fundiu-se com a palavra. É ficar com a palavra até ela se fundir em você. A gente subiu naquele dia para possuir aquele apartamento. E foi um processo de meses. Mas a gente estava fundido com aquela palavra. E toda vez que a pressão vinha, foi a primeira vez que veio um boleto. Quando aquele primeiro boleto chegou para mim, que eu olhei e disse: meu Deus do céu. E eu fiz aquilo que muitas vezes as pessoas ensinam: dança em cima, confessa a palavra, e nada acontecia. Mas quando a gente descansou, Deus trabalhou de uma maneira que a gente não esperava Deus trabalhar. Porque também existe a soberania de Deus. Fé não é crer que Deus vai fazer o que você quer, mas é crer que Deus vai fazer o que é melhor para você. É descansar na confiança da bondade de Deus, porque a sua fé só pode ir até onde vai sua confiança na bondade de Deus. Porque há momentos que você vai precisar crer na bondade de Deus, ancorar sua alma na bondade de Deus, porque tem coisas que você não entende, mas precisa ter convicção da bondade de Deus. É o caráter daquele que falou. É por isso que muitas vezes a gente tem que ser como criança. A criança não tem dificuldade de acreditar no caráter daquele que vos fala, dos seus pais. Criança brinca, se diverte, acredita fácil, acredita em super-herói. Para aquilo que é para ser maduro, a gente muitas vezes é criança. E naquilo que é para a gente ser criança, a gente está sendo adulto demais. E aí chegou um tempo de desfrutar. Amém? Não é por merecimento, mas você precisa desfrutar. Tudo que o seu pai tem já é seu, então aproveita, desfruta. Mas não aborta mais essas promessas. Quer falar alguma coisa, Jana? Alguém aqui quer falar? A Ju quer falar? A gente vai encerrar hoje aqui. Amanhã a gente continua, amanhã de 18 horas, nosso horário normal. E eu tenho certeza, irmãos, que é só um ensaio hoje para o que Deus vai fazer amanhã. Amém? Você recebeu da parte do Senhor? Quem recebeu de Deus aqui? Eu queria que você desse um abraço no seu irmão e dissesse para ele: agora você está grávido de uma palavra. Não aborte essa promessa.
Chegou o tempo de manifestar. Chegou o tempo de viver. Chegou o tempo de sonhar. Chegou o tempo de andar no sobrenatural e viver o melhor que Deus tem para vocês. Porque Deus ainda faz milagres.